Nesta noite iremos meditar a parábola do joio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 13, do 36 ao 43. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os justos são os filhos do maligno. O inimigo que semeia, semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Hoje, como podemos observar na parábola do joio, que Jesus já explica, que foi explicada por nosso Mestre Jesus, dá uma ênfase, né? Também na questão do reino, né? Como será o reino. Mas antes de Jesus mostrar a gente, né, no final já da parábola, de antemão Jesus vai falar, né, que o que semeia a boa semente é ele, né? Aí vai dizer que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Aí vai dizer ainda que os joios são os filhos do maligno, né? Dá para entender? A colheita é o fim do mundo e os ceifadores são os anjos. É interessante lembrar que alguns dias atrás tivemos a explicação a parábola do semeador, né? E aí Jesus vai falar de alguns solos, né? Que foi explicado na parábola do joio. Então, na parábola do joio, parábola do semeador, Jesus vai destacar os 4 solos, né? Ele vai falar que o semeador saiu para semear, ele lançou algumas sementes no meio do caminho, outra cai no solo pedregoso, outro cai entre os espinhos, outro cai na terra boa. Então, pegando essa parábola aqui de hoje e trazendo a outra também, né? Aí dá para entender que Jesus está falando do trigo e do joio, né? Aqui, o trigo são os filhos do rei, né? Que vai dizer que são a semente que são a semente boa, né? São os filhos do reino. Os joios, na verdade, já são os filhos do demônio, né? Vamos dizer assim, é ele. É o que semeia, né? O demônio semeia o que é injustiça, divisão. E aí Jesus vai falar também sobre que a colheita é o fim do mundo, né? Depois Jesus vai citar outra vez que os ceifadores são os anjos. E assim vai se suceder, né? Na volta de Jesus, né? Como é que aí se dá, né? Então, quando o fim do mundo acontece isso, já acontece uma separação, né? Então, os filhos do reino já foi falado na parábola, são a boa semente. Tem que entendermos que a boa semente é o trigo, né?
Aí tem como é que vamos distinguir o trigo do joio? Eu não sei para quem nunca viu a semente do trigo e do joio, né? O joio, o trigo, quando a gente vai pegá-lo para retirar, né? No campo tem, né? Quem mora nessas regiões assim mais que tem essas plantações é mais comum ver isso. A gente vai pegar o trigo, a gente amassa o trigo e dentro do trigo tem uma semente, né? Tem um fruto. Já o joio não tem. A gente pega eles, fica eles na mão e não tem nada. Tá, temos uma diferença, né? Tá com a diferença dos filhos do reino para os filhos do maligno, né? Que os filhos do reino têm, né? Vamos dizer com a semente, né? Uma colher, né? E os filhos do maligno não têm. Então, se a gente for pegar assim, lembrar da parábola do semeador e for levar isso também em consideração, o nosso coração, né, tem que ter a boa semente, né, do reino de Deus. Qual a boa semente? É a palavra de Deus, né? Ela tem que ser acolhida dentro de nós. Ela tem que dar fruto, né? E esse fruto precisa ser uma transformação de vida. Claro que não se dá do dia para noite, né? Precisa dar auxílio divino, auxílio de Jesus, auxílio do Espírito Santo, auxílio da graça de Deus, né? Que ninguém muda por si só, né? Sozinho. Precisa da palavra de Deus também para que essa semente, né? A boa semente seja colocada, né? Em ponto. Então, o trigo são os filhos do rei, né? Como Jesus já falou, explicou na parábola do joio, né? E os filhos do maligno, por que os filhos do maligno não têm essa mesma consistência, né, vamos dizer, do, dos filhos do reino? Porque os filhos do maligno, eles não procuram, né, de certa forma, ter uma vida, né, conforme os da vida dos filhos do reino, né, que levam uma vida de conversão, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem mudar de vida, querem viver só para esse mundo, né? Querem adorar as coisas de Satanás, vamos dizer assim, né? Querem se dar bem em tudo, querem fazer injustiças, querem praticar mal, né? Enquanto os filhos do reino é ao contrário. Pregam o bem, pregam a palavra de Deus, vivem os ensinamentos, os mandamentos, né? Então, a diferença entre trigo e o joio, né? Nessa questão. Aí o inimigo, né? O demônio, ele é aquele que semeia, né? A injustiça, né? Injustiça, a briga, as calúnias, a cisânia, né? Então, o demônio está no meio para... O demônio, na verdade, significa divisão nesse sentido, né? Então, ele quer dividir os filhos do reino com os filhos do mundo. Então, no mundo, há essa... Tipo um combate, né? Vamos dizer assim. E aí, quando Jesus vai citar ainda, né? A questão da para recitar os anjos, né? Os anjos... Ou vai falar que a colheita é o fim do mundo, né? Então, se for pegarmos esse ponto aqui, Jesus está falando de pessoas, né? Pessoas, o mundo é cheio de pessoas. Então, ninguém sabe quem é o trigo, ninguém sabe quem é o joio, né? Então, isso vai acontecer à volta de Jesus. E os ceifadores, né, são os anjos. Então, na volta de Jesus, os anjos vão vir buscar quem tiver ainda vivo, né? Quem tiver ainda vivo ou quem morreu, o Jesus vai buscar, né? Vai ressuscitar. Então, os filhos do reino serão levados, né, pelos anjos até o reino dos céus. Já os filhos do maligno, que são Joio, né, todos aqueles que desprezaram os ensinamentos de Jesus, não viveram, vão ser jogados na fornalha ardente, né, será lançado no fogo, né. E assim será o fim do mundo, nesse sentido, né, que, nesse sentido já escatológico que Jesus está falando, né. Aí quando Jesus vai falar sobre essa questão,
o Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos, todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então dá para entender que o que Jesus está falando aqui, né? Que quando ele vai enviar os seus anjos, né? E retirarem de seu reino todos os escândalos. Que escândalos são esses? Todos aqueles que não buscaram, né? Não buscaram ter uma vida, né? Conforme a doutrina de Jesus, a doutrina do Evangelho, conforme o Evangelho, né? Mas também temos a questão da perseverança dos filhos do rei, né? Se os filhos do reino forem perseverantes, né? Darem frutos, como foi falar na parábola do semeador, por 100, 60 ou mais 30, se eles perseveraram nessa questão de dar frutos, né? Então eles, de certa forma, estarão no reino, né? E por que retirar todos esses escândalos que fazem o mal? Né? Porque no reino de Deus não há injustiça, né? No reino de Deus há justiça. Então é necessário que aconteça essa justiça divina, né? Quem pratica a injustiça não é no reino, mas que esteja a justiça, né? A justiça do reino é diferente da justiça da terra, né? A justiça dos homens é falha, enquanto a justiça do reino ela é uma justiça eterna. Justiça, justiça que vê os atos, né, do ser humano. Então é a justiça correta, a justiça escatológica correta. Não há erros na justiça de Deus, há verdade, né? Então quando Jesus fala sobre essa justiça, é a justiça, né? Que haverá tipo uma justiça, é o juízo que vai acontecer, né? Então quem vai ficar de fora, quem vai ficar de fora do reino de Deus? Aqueles que praticaram as injustiças, as coisas erradas. Só os justos que permanecerão. Né? Quem são os justos que perseveraram? Que foram perseguidos, que foram mortos, que não negaram a palavra de Deus, que viveram a doutrina do Santo Evangelho, né? Que ensinaram os outros, que ensinaram o caminho certo e tiveram a vida conforme o caminho do reino, né? E ele vai citar todos os que fazem mal. Então, todos os que fazem o mal, já dá para entender que são os joios, né? Então, entre os filhos do reino e os filhos do mundo, que são os do maligno, né? Ao joio e trigo, então, como distinguir? A volta de Jesus, Jesus já fala, né? É haver a separação. Aí uns serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, aqui basicamente é o inferno, né? Que Jesus está citando, né? Lá é fogo, lá a fornalha ardente, né? Então é o inferno. Lá haverá choro e lá haverá ranger de dentes. Então, aqui se for pegar nesse ponto, então nunca vai... Essa fornalha ardente sempre vai estar acesa, né? O choro sempre haverá, né, no inferno e o ranger de dentes também. Porque remorso, falta de arrependimento em vida, né? E o ranger de dente, né? Antes aquele sentido de que a pessoa definhou, né? Por não querer as coisas do reino. Aí no final, né, Jesus vai então dizer, então o reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol, aquele que tem os ouvidos ouça. Então, no reino do seu Pai, né, os justos serão como os anjos. Então, se a gente for pegar um ponto aqui e lembrar de uma passagem bíblica, né, que já vai falar para os saduceus que haverá uma ressurreição, né? E nessa ressurreição, o justo vai ser como os anjos. Então, Jesus está dizendo assim, não haverá mais um corpo mortal, né? Nesse sentido, haverá um corpo glorificado, resplandecente como o sol, né? Então, se a gente for pegar nesse sentido do sol, os justos resplandecerão como o sol, a gente dá para entender que já é uma vida, né? Uma vida santificada, né? Transformada, assim como a luz, né?
se a gente for reparar bem, olhar para o sol, a gente não consegue, né? Quanto questão humana, né? Com os olhos da carne, mas quando ele vai falar os justos resplandecerão como o sol, dá para entender que aqui foi também a questão pelas boas obras, na busca pelo reino, na busca da conversão verdadeira, né? Então, os justos vão resplandecer como o sol. É bom entender que enquanto nós estamos no mundo, a gente tem também que já resplandecermos como o sol, né? Buscarmos a justiça, a verdade, os caminhos de Deus, o caminho da conversão. Então, só no reino, então isso vai resplandecer. Então, não, a nossa face, quando buscamos o caminho de Jesus aqui na terra, então já temos uma antecipação, né? Resplandece em nós, né? A verdade, a justiça, as coisas do reino, né? Buscarmos o bem. Se formos pegar um ponto aqui, outro ponto, a questão das boas obras também, né? Entra nesse sentido. Dar um copo de água a uma pessoa que necessita, dar uma comida, dar uma bebida, dar uma vestida, ajudar aqueles que precisam. Também os filhos do reino precisam fazer isso. Obras de caridade e diversas outras obras, né? Obras corporais, que é falado agora. Os justos resplandecerão como o sol, porque estarão santificados para sempre no reino, né? Um reino que não tem fim. Um reino que nunca vai ter fim é o reino dos céus, né? Como Jesus falou, os justos resplandecerão como o sol. O sol é a luz, né? Então todos os filhos do reino estarão na luz, né? Na luz inefável de Deus. É bem bom entender que só através da ajuda do Espírito Santo é que nós vamos conseguir, né? Resplandecer como o sol, né? No reino de Deus para sempre. Então, aí no final Jesus vai dizer, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, que possamos ter ouvidos para escutar, né? O que Nosso Senhor já disse lá atrás, né? Que possamos cada dia, né? Resplandecer, né? Resplandecermos como o sol, né? De justiça, de verdade, de caridade e deixar a boa semente do reino entrar dentro do nosso coração, né? Para ter uma vida transformada. Para que lá na frente, quando formos os dias de estarmos com Jesus ou na volta dele, resplandecermos, né? Para sempre no seu reino. Se assim for conforme as obras que forem de verdade, né? Que buscamos de verdade, resplandecemos com ele no reino. Se formos dignos, né? Também, que sejamos dignos, né? De resplandecermos como o sol no seu reino, né? Se for assim, conforme a nossa vida aqui na terra. Vou buscar a mudança de vida, a mudança pelo reino de verdade, né? Começando pelo nosso interior. Que essa boa semente faça sair de dentro da gente, resplandecer no reino de Deus, né? Para sempre.